Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Hoje estamos iniciando a segunda semana do PET 4 e o tema é o processo de abolição da escravatura no Império Brasileiro. Nós iremos aprender que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu de uma forma lenta para atender os interesses das elites rurais do país. A partir do segundo reinado, o Brasil iniciou um processo lento e bem gradual que levou o Brasil a abolir a escravidão dos negros. Sabemos que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e o processo foi lento. Então, após a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados, ganha força a campanha abolicionista no Império do Brasil. Mais e mais pessoas passam a defender a liberdade dessa população penalizada como propriedade e sem liberdade, né? Mas os principais donos de escravizados eram justamente aqueles que detinham o poder de aprovar ou não mudança nas leis. Então, o avanço do abolicionismo, atrelado às mudanças trazidas pela expansão industrial, associado à luta e resistência da população escravizada, foram pressionando por mudanças. E a gente vai perceber que, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que libertava todas as crianças nascidas de ventre escravizado a partir daquele momento. Em 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, que libertava de forma compulsória escravizados maiores de 60 anos. Por fim, em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que extinguia a escravidão no Brasil. A libertação dos escravizados, sem a indenização de seus donos e donas, fez que esses passassem a apoiar a causa republicana, né? O que acelerou a derrubada da monarquia e a implantação da república aqui no Brasil, né? Porém, o fim da escravidão não significou necessariamente a inserção socioeconômica e melhoria de vida dos negros e pardos. Essa população continuou sofrendo discriminação, segregação, falta de empregos, salários dignos, de moradia e, devido aos conceitos racistas da época, era defenestrada e preterida frente aos imigrantes brancos de origem europeia. As populações indígenas, consideradas tolas e ingênuas, além de ocuparem terras de interesses de fazendeiros e imigrantes, também foram vilipendiadas, né? Esses dados todos confirmam que os negros ainda vivem uma escravidão moderna, provocada por um profundo contexto de desigualdades e o estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, que são divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que em 2018 o desemprego da população negra correspondia a 64,2% no país. Olha que absurdo, né? As mulheres negras têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. No mundo do trabalho, as trabalhadoras negras no Brasil são a maioria das chefas de família, mães solos, a maioria das trabalhadoras domésticas, muitas sem carteira assinada, muitas na informalidade, né? São as primeiras afetadas pela retirada de direitos, pela crise econômica e pelo desemprego. Minha gente, então, é muito triste saber disso, né? Além das questões dos escravizados, seus descendentes, é importante salientar também a posição dos povos indígenas, viu? Na política do Império do Brasil. Nessa seara destacam-se o indianismo, que é a valorização do índio, principalmente no romantismo, como um elemento diferenciador da identidade nacional e do seu passado, como substitutivo de um período histórico, legendário, inexistente na história brasileira. E a política indigenista imperial, né? Cidadania, mão de obra, soberania nacional e políticas específicas para as comunidades indígenas.
remoção e reunião de aldeias. Nós temos também de salientar, né, dessa exclusão, a política de cotas, né, aqui no Brasil. Com a política de ações afirmativas, é a primeira vez que o Estado brasileiro implementa políticas públicas a favor da população negra, pois em toda a história do Brasil, a população negra sempre foi alvo de políticas que a desfavoreciam. O que dizer de 300 anos de escravidão? Quem foram os beneficiados, né? Então, minha gente, é um dia muito triste, né? E nós temos ainda que saber que a data, né, é um dia lembrado pela farsa da abolição, né? A celebração dessa data, 13 de maio de 1888, foi resultado de um longo processo de resistência e luta, e não de uma concessão dada pela princesa Isabel, né? É necessário também a gente saber que houve revoltas, rebeliões, formações de quilombos, movimentos urbanos e rurais, com o apoio de intelectuais negros e brancos, e contra a escravidão e pela libertação do povo negro. Então, a gente deve perceber que a transição para a nova sociedade, pautada pelo trabalho livre, foi marcada pela exclusão violenta da classe trabalhadora negra, operada pelo racismo institucional. Esse processo excludente foi responsável pela construção de barreiras sociais, econômicas, como resposta das elites coloniais para dificultar a inclusão dos negros e negras no novo regime pós-abolição. Bom, minha gente, é muito triste, né, essa parte da história do Brasil que a gente aprende, a gente conhece, mas também é bom para nós lutarmos contra tudo isso aí, né? Nós somos seres pensantes e que a gente vai, através da eleição dos nossos representantes, saber eleger aqueles que lutam por esse ideal, para acabar com essa exclusão da população negra no Brasil. Bom, minha gente, eu expliquei essa segunda semana do PET 4. Espero que vocês tenham entendido para poder fazerem as atividades propostas nessa segunda semana do PET 4 das páginas 104 e 105. Fiquem com Deus.